Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. O que é um hidrópico, padre? Um homem que tem mão seca. Esse é o famoso texto do homem que foi curado, que tem a mão seca. Se eu não me engano, acho que no Evangelho de Marcos ou de Lucas, Jesus faz essa pergunta, né? É permitido curar em dia de sábado ou não? É permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal? E eles não respondem nada, né? É uma complementação. Ah, não, hoje é o Evangelho de Lucas. Eu acho que é no Evangelho de Mateus que há essa complementação, né? O grande problema entre Jesus e os fariseus era o rigorismo da lei. Como os fariseus transmitiam o valor da lei, o cumprimento da lei. Eles eram extremamente rigoristas. Então, sábado não se podia fazer nada. Entretanto, o próprio Jesus coloca uma situação hipotética, e o que eles fariam diante disso? Né? Obviamente, eles quebrariam o cumprimento da lei de sábado, né? Se um filho meu cair num poço, é óbvio que eu vou socorrê-lo, mesmo sendo dia de sábado. Se um animal meu, que é para minha subsistência, um animal de estimação, passa pela mesma situação, é óbvio que eu vou fazer isso. Não vou deixar o animal ou meu filho morrer, né? Por causa da lei de sábado. Então aqui Jesus deixa bem claro, ele utiliza, né, a situação deste homem que aparece para ele num dia de sábado e que cruza o seu caminho nesse dia de sábado, e que poderia ser que esse homem nunca mais cruzasse o caminho de Jesus, ou Jesus cruzasse o caminho deste homem. Então ele nunca seria curado. Então deixar de curar, deixar de fazer o bem porque é dia de sábado, não tem sentido nenhum isso, né? Tanto que em outro momento Jesus vai dizer, né, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, né? O homem é maior do que o sábado, o ser humano é muito maior que o sábado, né? O sábado é um preceito, o sábado é uma lei. O ser humano é muito mais do que isso, né? Então é ter essa visão. Hoje em dia nós estamos vendo uma corrente muito fundamentalista dentro da própria igreja, ultraconservadora, né? Que muitas vezes se apega somente às leis e esquece o ser humano, né? Acho que tudo na vida tem que ter um meio termo, né? Nós temos que sim buscar viver as leis de Deus, buscar viver os mandamentos de Deus, buscar ouvir aquilo que a igreja nos fala, mas não agir de uma maneira fundamentalista, porque muitas vezes, se fizermos isso, podemos ferir a caridade ou até mesmo cometer algum tipo de injustiça. Então é sempre ter o ser humano como centro, né, da nossa ação. Como diz Agostinho, é amar o pecador e não amar o pecado. Então a primeira coisa que temos que fazer é acolher a pessoa, né? É isso que Deus espera de nós, era isso que Jesus fazia. E depois direcionar com muito cuidado, sem machucar a pessoa, aquilo que ela tem que fazer para ter uma vida melhor, para ser um cristão de verdade, né? Ou seja, ir lapidando a pessoa aos poucos, né? E não querer que a pessoa mude da água para o vinho, ou de um dia para a noite, de uma maneira total. Não, a conversão é um processo a longo prazo, né? Vocês e eu estamos em processo de conversão até o último dia de nossa vida, né? Eu aprendi muitas coisas nesses 14 anos de sacerdócio e fui me lapidando, né, a ponto de ser mais compreensivo com as pessoas. Então é tomar sempre um cuidado para que nós não nos apegamos demais à lei e esqueçamos o ser humano, né? As leis existem por um motivo, ok, concordo plenamente. Uma sociedade sem leis, uma instituição sem normas, é algo que vira um caos, né? Mas devemos tomar muito cuidado para que essas leis e normas não se tornem veículo de opressão de pessoas que não conhecem Jesus e que estão buscando conhecê-lo. Senão, essas normas e leis acabam se tornando uma parede, que se torna algo que a pessoa não consegue escalar.
E aí o que acontece? A pessoa corre o risco de virar as costas e ir embora. E não é isso o que Jesus espera de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!